Boa noite, amigos. Nós vamos saber como vai ser 2023 no Recife, Pernambuco, Nordeste, Brasil e o mundo. Nós recebemos com muito prazer Francisco Cunha, que fez esse prognóstico num evento fantástico no Teatro do Rio Mar, que teve inclusive um show do Área Social. Da área social sobre Capiba, né? É. E vamos então saber como vai ser 2023. Francisco Cunha, como vai ser 2023 no mundo? Boa noite, João. No mundo nós vamos ter ainda instabilidade por conta da pandemia, né? O mundo todo está impactado pela subida dos custos, pela inflação, e os bancos centrais dos países mais importantes estão aumentando o juro para conter a inflação. E a inflação é contida com desaquecimento da atividade econômica. Estados Unidos, União Europeia e a própria China tem feito coisas no sentido de segurar o processo inflacionário, inclusive no Brasil. Então, nós vamos ter, para o próximo ano, a preocupação com isso. Até que ponto esse controle da inflação vai impactar a atividade econômica. Há quem fale de recessão no próximo ano. Aliás, no ano que nós estamos. No próximo ano ou no ano que nós estamos? No próximo ano. No próximo ano. 23. 23. Então... O que é recessão, Chico? Recessão é falta de crescimento econômico, ou crescimento econômico negativo. Então, pode ser que haja nas grandes economias, Estados Unidos e União Europeia principalmente, crescimento negativo por conta do controle da inflação. A gente tem que estar atento a isso, porque se isso acontecer, terá impacto sobre a atividade econômica do Brasil, porque vai haver menos encomenda, o Brasil é um exportador de commodity e vai ter menos demanda para o Brasil, então nós vamos vender menos para o exterior. Além do que a inflação está alta aqui dentro também. E a guerra? A guerra também é um fator de complicação. Inclusive, pela primeira vez depois do final da Guerra Fria, nós tivemos uma ameaça nuclear, porque Putin chegou a dizer que deu a entender que se fosse muito aperreado, ele podia usar o arsenal atômico, que é o maior do mundo da Rússia. Então, a gente, de novo, caiu nessa ameaça atômica que tinha sido ficado sob controle já há muitos anos, quase décadas, né? Então, a gente tem a inflação, a gente tem a guerra, tem as mudanças climáticas que estão, de fato, se acelerando. Nós tivemos aqui no Recife, no ano de 2022, a morte de 100 pessoas por queda de barreira, tudo isso, por excesso de chuva. Quer dizer, uma chuva que acontecia de 50 anos, está acontecendo agora, parece que de ano em ano. Então, isso traz muita preocupação. As mudanças climáticas preocupam muito, porque ao longo de uma ou duas décadas vai ter impacto importante sobre a economia. Preço do petróleo. O preço do petróleo, num ambiente de crescimento negativo baixo ou crescimento econômico baixo ou crescimento negativo, ele vai tender a cair o preço. Aí começa aqueles movimentos de manutenção do preço dos produtores, diminui a produção para aumentar o preço. Então, isso nós vamos ter instabilidade de preço. Agora, a tendência tem sido de queda. Agora vamos para o Brasil, né? Porque, Francisco, é o negócio dessa PEC não sei de quê, PEC não sei o quê, agora tem a PEC da transição, não sei quantos bilhões, não sei o quê. Como será a economia do Brasil para o ano? Na verdade, tudo isso é porque o orçamento virou uma bagunça. Foi usado como antecipado recurso para a eleição. Antes não tinha isso, não era? Não tinha. Agora, não era desse jeito que foi nesse último ano. Esse último ano foi a peça orçamentária que sai desse ano para o próximo é inexequível, porque está toda travada. Então, essa PEC da transição é no sentido de liberar o teto de gastos, porque tem uma lei que define o teto de gastos, liberar o teto de gastos, e aí está a discussão ainda sobre qual é o valor, mas é alguma coisa em torno de 140 bilhões de reais, liberar do teto para poder ter continuidade do pagamento dos R$600 do Bolsa Família, que é antigo Auxílio Brasil, que agora vai voltar para a Bolsa Família. Então, isso, além do que, num momento de transição desse que estamos vivendo, que é um momento de transição turbulento, como a gente viu recentemente, manifestações, tocaram fogo em carro, em ônibus, em Brasília, ou seja... Tentaram invadir a Polícia Federal. Tentaram invadir a Polícia Federal, tentaram apedrejar vários
prédios e tocaram fogo em 5 ônibus, não sei quantos carros. Isso é uma evidência de instabilidade na transição. Não se sabe se o presidente atual vai passar a faixa ao presidente eleito, quer dizer, tudo isso cria instabilidade e deixa os agentes econômicos com receio, com o pé atrás, se investe ou não investe. Então, para o ano, nós teremos ainda um primeiro semestre bastante, eu diria, não diria turbulento, porque eu não acredito que isso vá continuar no próximo governo, mas ainda com muita dúvida sobre o que é que vai acontecer. Eu acho que nós teremos, em 2023, um crescimento baixo. E com relação aos quadros que estão sendo anunciados, Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, você é a favor do novo governo fatiar o Ministério da Economia? Sou, porque houve uma aglomeração indevida no meu ponto de vista, porque juntou planejamento, juntou fazenda, juntou indústria e comércio, tudo no Ministério só. E foi provado ao longo desses anos que não funcionou direito. Então, eu sou a favor de que planejamento seja separado de fazenda, porque um faz o orçamento e o outro autoriza os gastos, porque você não pode botar debaixo do mesmo teto, eu planejo e eu gasto. Fica difícil de administrar. Em lugar nenhum é assim. Então, por que essa invenção de juntar tudo? Eu sou a favor de separar e acho que o ministro apontado, o ministro Haddad, é um bom político, foi um bom prefeito de São Paulo, é um sujeito que é experiente, é muito próximo de Lula, o que é muito importante. Ninguém, João, que assuma um executivo vai colocar ministro da Fazenda ou secretário da Fazenda, se for um governador, uma pessoa que ele não conhece, que não seja íntima dele. Que não abra a porta dele. Que não abra a porta dele, exatamente. Se não for uma pessoa assim, ninguém faz. Você tem algum, de todos os governadores de Pernambuco, alguém que colocou na Secretaria da Fazenda uma pessoa que fosse distante dele? Não. Nilo Coelho colocou Arvaldo Coelho, era irmão. E por aí vai. Então a gente tem essa... Miguel Arraes colocou Eduardo Campos. Eduardo Campos, então era o neto. Então essa relação de confiança é indispensável. Além do que, eu acho que Fernando Haddad é um bom político, um bom técnico. Ele não é especialista em economia, embora pareça que tenha pós-graduação em economia, mas ele não é especialista. Mas o importante, já dizia John Fitzgerald Kennedy, que foi um grande presidente americano, ele dizia: todos os meus auxiliares são mais competentes do que eu. A capacidade dele é de liderar os competentes. E Haddad, me parece que tem esses requisitos. Olha esse dinheiro que estão falando aí, 180 milhões, 180 bilhões, 200, isso é muito dinheiro para o Brasil? Veja, a questão é a seguinte, foi dado um determinado valor, desse dinheiro aí que está sendo, esse cento e tanto, que a gente não sabe direito quanto é, 70 bilhões é para garantir os R$600 do Bolsa Família. Então, os outros é para liberar o governo para gastar, por exemplo, em investimento, para gastar em outras coisas que, na campanha, Lula chegou a prometer que faria, como também Bolsonaro chegou a prometer. Isso é dinheiro, digamos assim, importante para um governo funcionar. Mas no âmbito do orçamento não é uma coisa do outro mundo, não. O problema é que isso está sendo feito acima do teto de gasto, que foi uma lei que limitou até quando pode gastar. Então, na verdade, tudo isso, o governo Bolsonaro fez 4 rupturas de teto, fez 4 lajes em cima do teto. E Lula está fazendo uma quinta. Por quê? Porque provavelmente essa lei, na forma como ela foi feita, ela não está funcionando, ela vai ter que ser revista, essa lei do teto de gasto. E vai muito dinheiro para o orçamento secreto, né? Essa coisa criminosa, né? O problema que eu acho mais grave de tudo é essa coisa do orçamento secreto. O dinheiro, ninguém saber quem gasta e em que gasta. Não é possível isso. Numa democracia isso não é possível. Isso tem que ser esclarecido. Está na mão do Supremo. O STF está tratando do assunto. É um tema delicado, porque foi progressivamente sendo aumentado esse valor, de governo a governo, de ano a ano isso foi aumentado. Chegou no ponto, se eu não me engano, é 19 ou 20 bilhões, que não se sabe como é gasto. Não é possível. Na democracia isso não é possível. Pernambuco, novo governo, primeira mulher governadora, primeira vice-governadora, primeira senadora, as mulheres estão mandando. Como será 2023 para Pernambuco? Olha, eu acho que Pernambuco teve
um governo aproveitou a pandemia, e aí deve-se esse fato ao governador Paulo Câmara, que tem esse perfil de auditor, que ele é auditor do Tribunal de Contas, e ao secretário Décio Padilha. Então, eles resolveram o problema fiscal do Estado. Controlar a dívida. A dívida hoje é a menor dívida dos últimos 50 anos, a dívida do Estado. E, pelo que tudo indica, porque os números não estão sendo divulgados ainda, mas deixou um caixa, parece que bom, fala-se 3 bilhões, os números não saíram ainda, mas deixou algum caixa e deixou a dívida controlada, ou seja, deixou o Estado preparado para que o próximo governo possa fazer um bom governo do ponto de vista fiscal e financeiro, já que deve sobrar dinheiro para fazer investimento, ou pelo menos tomar empréstimos para fazer investimento. Investimento que o Estado precisa, em estradas, em adutoras, o que o Estado precisa sempre estar investindo. Ô Francisco, e essa coisa do ICMS que cortaram, foi muito prejuízo para o Estado? Foi um volume enorme de perda de receita. O secretário Décio Padilha estava preocupado, porque baixou-se artificialmente o preço. Foi uma tentativa de baixar o preço do combustível num período eleitoral. Eu acho que tudo isso, o problema é que no período eleitoral começa a fazer mágica, né? Aí dá nisso aí, os estados perderam. Vai ser um problema para o próximo governo fazer essa equalização. Como é que vai restituir esse dinheiro perdido na arrecadação? É problema para o próximo governo. Mas tem uma perspectiva boa para o novo governo? Estadual? Sim. Eu acho que sim. Pela primeira vez, como você disse, o governo vai ser... O governo de Pernambuco vai ser feito por 2 mulheres. E mulher faz melhor do que homem em tudo. Do ponto de vista financeiro, eu acho que sim. O meu entendimento Na sua casa, quem controla as despesas é você ou sua esposa? Minha esposa, claro. Então, claro, Claro. Você só faz concorda e não concorda, né? Eu concordo e não concordo. Não, eu nem concordo. Eu disse, olha, se esse valor que tal, eu faço sondagem. Mas o controle é de minha esposa, claro. É muito mais competente que o meu. E eu acho que no Estado isso vai acontecer também. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Francisco Cunha. Ô Francisco Cunha, como é que a nossa TGI sobreviveu na pandemia? Como é que está a TGI hoje? Está bem. Nós conseguimos recuperar a atividade anterior à da pandemia. Sofreu, como todas as empresas, de um modo geral, sofreram. A não ser aquelas empresas de alimentação, empresas de material de construção, que as pessoas foram para dentro de casa e começaram a ver as coisas que estavam faltando, né? Aí consertar, comprar móveis, etc. Fora esses setores que foram beneficiados com a pandemia, a maioria dos setores foi prejudicada, porque caiu a atividade econômica. Entre eles, as empresas de consultoria. Então, nós tivemos algumas dificuldades durante o período de pandemia, mas depois, felizmente, nós recuperamos, porque as pessoas precisam de consultoria. É a história que mostra isso. E os seus clientes, são as grandes empresas do Estado, estão otimistas com 2023? Estão em dúvida. Eu acho que estão mais otimistas em relação ao Estado do que ao país, porque tem toda essa dúvida, né? Essa guerra que se estabeleceu. O país terminou a eleição rachado, né? Ao meio, praticamente metade do país de um lado, metade do país do outro. Isso é muito ruim para o futuro. Então, as pessoas ficam em dúvida em termos de desempenho do governo Lula. Eu, particularmente, acho que vai ser um bom governo. Por quê? Ele está na sua terceira investida na presidência da República. Ele tem compromisso com a biografia dele agora, não é? Porque houve problemas no passado. Então, eu acho que ele tenderá a fazer um bom governo. Está dizendo que não é candidato à reeleição, essas coisas não se sabe. A política muda como nuvem. Bolsonaro dizia isso também. Dizia a mesma coisa e fez uma força danada para ser reeleito. Dizia Tancredo Neves, o gênio da política, que política é como nuvem. Você olha de uma hora, está de um jeito, logo depois está de outro no céu. E 2023 para o Recife? Olha, o Recife sofreu muito esse ano que está terminando,
por conta dessa coisa das mudanças climáticas. Não é só por causa da precipitação, João, porque aumenta a precipitação intensiva num período de tempo curto e isso tem efeito sobre uma parte considerável da população que mora nos morros, além do que a população que mora perto dos cursos de água, porque também a água se eleva. Mas o Recife tem, pensando no futuro, uma dificuldade muito grande em relação à subida do nível do mar, porque essas mudanças climáticas, de fato, se confirmarem os cenários mais pessimistas do painel de mudanças climáticas, global de mudanças climáticas, nós vamos ter subida do mar na Avenida Boa Viagem, por exemplo, em toda a área plana da cidade. Então, a gente tem que se preparar para isso. Eu acho que o prefeito João Campos, ele tem se preocupado. Eu vi o prefeito observando pelas mídias sociais, ele completamente, na época da chuva, ele para um lado e para o outro. No meio da rua, porque ele é engenheiro também, estava vendo o que estava acontecendo, e conseguiu, eu faço parte do SEDES, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da cidade, por convite dele, que muito me honra. E lá ele tem feito questão de relatar os esforços que ele tem feito para poder conseguir, aumentou a capacidade de endividamento do Recife, ele conseguiu isso, e está negociando um empréstimo junto ao BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que agora está sendo presidido por um brasileiro pela primeira vez, e um aporte de recursos da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais para atuar nessas áreas mais carentes, onde o risco de moradia é maior. Então, eu penso que pela juventude, a equipe toda é jovem, eu acho que é uma gestão que está se preocupando com o futuro da cidade. Então, eu penso que tem boas perspectivas para o ano. Nós não podemos esquecer que a nossa cidade é uma cidade muito pobre. Ela é metade... E é pequena, né? É uma cidade pequena, é uma cidade que tem esses problemas de... Pequena em área. Em área, né? Pequena. Tem o Silvio Meira que diz, o Recife é a menor cidade maior do mundo. É que ele fala assim. Mas ele faz um jogo de palavras com essa questão da cidade ser pequena. Então, é uma cidade pequena, uma cidade que tem problemas de muita natureza, uma cidade metade formal, metade informal. Uma das capitais onde essa proporção é maior. Então, é sempre uma cidade difícil, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que eu considero maravilhosa, porque é uma cidade, do ponto de vista cultural, muito desenvolvida, do ponto de vista turístico, tem problemas, mas do ponto de vista turístico também, é uma das cidades mais fotogênicas do mundo e é uma cidade que tem cultura e entretenimento em tudo que é lugar. Então, tem gastronomia, é uma cidade, é uma das referências mundiais nesse aspecto cultural. Então, é uma cidade que sempre tem futuro, porque você pode lançar a mão desses aspectos positivos para poder incentivar a vida na cidade. Você, na pandemia, me disse que sofria muito, passou 2 anos para ir num restaurante. Voltou aí o restaurante? Voltei, felizmente. Está me devendo um almoço lá no Brunelli, né? Na Brunelli, sim. Brunelli. Agora, o outro lado de Francisco Cunha é ligado. O que é esse livro aqui que você está me dando? Esse livro é o 7º livro, aliás, é o 6º livro da coleção Recife 500 anos, que está sendo patrocinada pela CEP, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e com o Observatório do Recife, e já editamos, esse ano vamos editar 7 livros, esse é o 7º. Esse livro aí, João, é Recife 5 séculos de Cidade e Arquitetura. É o primeiro livro que junta esse conhecimento todo num volume só. Eu, para ter algum conhecimento da cidade do Recife, eu tive que ler mais de 100 livros sobre o Recife. E esses 100 livros eles estão sintetizados aí. Um conjunto de professores e pesquisadores, comandado pelo professor Fernando Diniz, escreveu esse livro, que é uma beleza para todo mundo que estuda e tem interesse na cidade do Recife, principalmente estudante de arquitetura. Outra coisa que Francisco Cunha é famoso é as caminhadas, né? Ninguém conhece tanto o Recife quanto ele, porque ele só conhece o Recife caminhando. É cada caminhada. Voltaram as caminhadas? Voltaram, felizmente voltaram. Eu passei quase 2 anos, 1 ano e alguma coisa, dentro de casa, andando em torno da minha residência, o que me fez muito mal, porque
fazia caminhadas mensais com quantidade de gente, etc. Nós já vamos fazer uma retomamos e estamos agora fazendo o esforço de retomar mensalmente. Então, eu queria, a partir de janeiro, já fazer todos os meses. Você chegou a ter 200 pessoas numa caminhada. 250. 250. Foi. E vai voltar esse número, se Deus quiser, Esse né? número todo eu acho que não, mas, em média, as caminhadas são em torno de 100 pessoas. Agora, uma das suas paixões são calçadas, né? Como é que estão as calçadas do Recife? Ruim, né? Melhorando lentamente, mas melhorando. Não é a mesma coisa quando eu comecei a militar sobre a calçada, ser um militante da mobilidade a pé no Recife, coisa de 10, 15 anos atrás, a situação era muito pior. Hoje já há uma consciência de que tem que se cuidar das calçadas, tanto ou quase tanto, quanto se cuida do calçamento. Se tiver um problema na Avenida Boa Viagem, em Boa Viagem, onde você mora, tiver um buraco na avenida, todo mundo que passa ali, tem gente que vai cair no buraco ligando para o prefeito. Então, aquele buraco ele vai consertar. Só que na calçada você tem um bocado de buraco e pouca gente liga para ele reclamando. Mas já há uma consciência na administração pública de que calçada é tão importante quanto asfalto, ou quase tão importante quanto na mentalidade das pessoas. Então, nós temos conseguido avanços importantes. Ali na Jaqueira, por exemplo, aquela calçada dupla na frente e atrás também começou a fazer agora, é uma beleza, aquela calçada do primeiro mundo. Então, nós temos alguns trechos de calçada do primeiro mundo, muito embora muitas ainda por consertar. Você tem um coração enorme, porque é muita paixão. Tem a paixão, por exemplo, do Parque Capibaribe. Como é que está o Parque Capibaribe? Está avançando. Nós temos agora o Parque das Graças, onde as capivaras, eu não sei se você já viu, mas as capivaras de tarde elas saem do rio e vão comer a grama. Eu disse até que a prefeitura está economizando com capinação, porque a família, e a capivara só anda em família, né? Ela em família, 5, 6, 7 elementos, indivíduos. Aí eles comem ali, faz o maior sucesso entre as crianças. Então, foi inaugurado o primeiro trecho, que é da Ponte da Torre até mais ou menos uns 300 metros. Aquele trecho todo, da Ponte da Torre até a Ponte da Capunga, tem quase 1.000 metros. Então, foi inaugurado o primeiro trecho e em breve vai ser inaugurado o segundo trecho e o terceiro trecho até a Ponte da Capunga. Nós teremos, aquilo ali é um sucesso absoluto. As crianças, tem brinquedo para crianças, as crianças subindo em tudo que é lugar, qualquer hora que você vai lá, está cheio de gente e de criança. Então, é um sucesso. Voltando à economia, Francisco Cunha, uma coisa que me preocupa muito é a falta de cuidado com o ensino, com as universidades. Agora as universidades vivem com crise, cortaram o dinheiro, depois voltaram, cortaram, não sei o quê, principalmente na área das pesquisas. Isso é fundamental para um país. Né? Ensino e pesquisa, extensão, no caso da universidade, é absolutamente essencial. Nenhum país se desenvolve sem pesquisa de qualidade. Inclusive, você citou o Parque Capibaribe, é um exemplo pioneiro de pesquisa em parceria da universidade com a prefeitura. Durante 7 anos foi feita essa pesquisa e saiu um projeto extraordinário para a cidade. Então, pesquisa, seja em que nível for, é essencial. Nenhum país se desenvolve sem pesquisa. E o Brasil não vai ser exceção nisso. E o ensino de qualidade é absolutamente vital. E o que é importante é que, nesse período pós-pandemia, nós vamos ter que recuperar o passivo que se deu na pandemia. Porque as crianças que tinham acesso à internet de qualidade tiveram um complemento, digamos, uma atividade quase que complementar, porque é diferente da sala de aula. Para ensinar, para aprender muita coisa, você tem que estar presente, interagindo com os outros. No caso da pandemia, na época da pandemia, quem tinha boa internet conseguia suprir um pedaço dessa lacuna. Os pobres não. Quem não tinha internet, como é que fazia? Então, muita gente ficou 2 anos sem estudar. Esse governo que entra, tanto o federal quanto o estadual, vai precisar ir atrás desse prejuízo, porque senão nós vamos ter uma geração sem conhecimento e sem ensino de qualidade. Desde a primeira infância até a universidade, nenhum país se desenvolve. E não há para medir esse prejuízo, é gigantesco. É enorme. Eu acho que é um pensador americano que diz assim: você acha treinamento e educação caro? Experimente não fazer. Tá certo. É muito mais caro. Então, em resumo, a situação pode melhorar, mas é preocupante.
no mundo, no Brasil? Nós temos sempre que olhar esses aspectos que podem dificultar. No mundo é a inflação e a guerra da Ucrânia, aquela confusão, as mudanças climáticas são de mais longo prazo. No caso do Brasil, a arrumação do governo no início e a inflação que ainda está alta vai precisar baixar. E no caso de Pernambuco, o grande déficit que Pernambuco tem em educação, em estradas, em infraestrutura de um modo geral, tudo isso vai precisar ser tratado para que a gente avance, né? Porque o sentido da vida é ir para frente melhor, né? E não ficar com prejuízo. A nossa esperança, né, Francisco, é que Deus é brasileiro, né? A nossa sorte é essa, né? E se não fosse, a gente estava muito pior. Nós queremos agradecer por esse verdadeiro show que ele deu, mostrando como vai ser 2023 no mundo, no Brasil, em Pernambuco e no Recife. Forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.